Bem-vindos a todos para mais uma aula. Hoje falaremos sobre o trabalho da força elástica. Está lá no capítulo 14.3, na página 303 do seu livro-texto, tá ok? Muito bem, vamos fazer uma rápida revisão aqui da lei de Hooke sobre deformações elásticas lá do capítulo anterior. Muito bem, se você tiver uma mola e essa mola ela não estiver nem comprimida e nem alongada, ela vai então ter um comprimento. Se ela estiver na horizontal, ela vai, portanto, ser marcada pela sua posição de equilíbrio O. Se eu aplicar uma força F, eu vou então alongar essa mola e essa deformação que ela vai sofrer, eu vou chamar de X, é a deformação sofrida pela mola. E se eu dobrar a força que eu estou aplicando, a deformação X ela vai dobrar também, caso essa mola siga a lei de Hooke. Todas as molas que nós vamos estudar aqui, nos exemplos que serão mostrados e nos exercícios do livro, são molas que seguem a lei de Hooke. Então isso acontece. E num gráfico, se eu colocar isso, o que eu vou ter é o seguinte, olha, a mola na sua posição de equilíbrio, sem nenhuma força, ela fica no ponto zero. Se eu aplicar uma força de intensidade F, ela vai deformar X. Se eu aplicar uma força de intensidade 2F, ela vai deformar 2X. Portanto, se eu aplicar uma força de intensidade 3F, ela vai deformar 3X. Isso me dá um gráfico que é uma reta. E toda mola que segue a lei de Hooke, portanto, ela vai ter um gráfico da força em função da deformação sofrida e vai ser uma reta. Muito bem. Eu vejo, portanto, que F é diretamente proporcional a X. Perdão. Quando você tem algo que é proporcional, você torna isso uma igualdade adicionando uma constante de ajuste. Essa constante de ajuste é chamada de constante elástica da mola K. E nos gráficos da força elástica pela elongação da mola, deformação X, a força F, que é marcada por Kx, segundo a lei de Hooke, esse gráfico, por ser força vezes deslocamento, a área dele corresponde ao trabalho. Nós vimos que a área da figura é numericamente igual ao trabalho quando o gráfico é força por deslocamento. X, deformação. Muito bem, se eu for fazer a área dessa figura, que é um triângulo, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é X, a altura é a força F, que é a lei de Hooke, Kx, dividido por 2 da fórmula do cálculo da área para um triângulo. Muito bem, x vezes x dá x ao quadrado, então eu vejo que o cálculo da área dessa figura, ele dá kx2 sobre 2, e ele é numericamente igual a quem? Ao trabalho. E ele se torna uma igualdade simplesmente adicionando que esse valor pode ser trabalho motor ou trabalho resistente. Ele pode ser um trabalho positivo ou negativo. Quando que ele é um trabalho negativo? Quando a mola está sendo alongada ou comprimida. Aí o trabalho feito pela força elástica é de atrapalhar. Se eu estou alongando a mola faz força contrária. É um trabalho de resistência. Se eu estou comprimindo a mola faz um trabalho de resistência contrário. Então, o trabalho da força elástica, quando ela está sendo comprimida ou distendida, é negativo. Aí, se eu fosse calcular o trabalho da força F, esse é positivo, em ambos os casos. Quando ela está sendo comprimida ou distendida, a força que está fazendo isso faz um trabalho positivo. A força feita pela mola é de resistência, por isso é negativo. Agora, quando você simplesmente espichou a mola e retira a força F, a tendência natural da mola é voltar ao seu estado natural. Então, essa força elástica nessa situação realiza um trabalho positivo. Então, quando a mola está voltando à sua posição de equilíbrio, não importa se ela estava distendida ou comprimida, é um trabalho natural feito pela mola e, portanto, é positivo o trabalho feito
pela força elástica. Então, o trabalho da força elástica é positivo. Exemplo, uma mola ideal com constante elástica de 100 N por metro está alongada até um ponto A, distante 10 centímetros do ponto de equilíbrio da mola. Então, está aqui o ponto A. Esse é o ponto de equilíbrio em que a mola não faz força nenhuma, mas ela está distendida, alongada, de 10 centímetros. Uma massa de 2 kg, está aí o bloquinho de 2 kg, está preso à mola sobre uma superfície sem atrito, perfeitamente lisa. Determine a força mínima capaz de realizar o trabalho de levar a massa presa à mola até o ponto A. Então, para você pegar o bloco que estava aqui, preso à mola, e levar, distendendo essa mola, você precisa de uma força mínima capaz de realizar esse trabalho. Qual é a intensidade dessa força? É a lei de Hooke. Vamos aqui anotar tudo que o exercício nos deu, tá ok? Ele nos deu primeiro a constante elástica de 100 N por metro, depois ele nos deu a deformação da mola X de 10 centímetros e depois ele forneceu a massa de 2 kg. E ele está pedindo o valor da força mínima capaz de fazer o trabalho de arrastar a massa, espichando essa mola até o bloco A. Muito bem. Agora que eu já anotei o que ele me dá e aquilo que ele me pede, eu coloco as forças naturais, certo? A primeira força natural é a força peso, está apoiada sobre uma superfície, implica numa força de reação que é a força normal. Então eu tenho 1, 2, 3 forças atuando nesse bloco, só essas 3. É isso? Não, falta uma força aqui, qual? A força elástica, a força que a mola está aplicando no bloco, puxando ele na direção oposta. Muito bem, esse bloco desce, esse bloco sobe? Não, porque a normal é igual ao peso e elas se anulam, se equilibram. Então eu esqueço, pois não tem movimento na vertical e eu não estou interessado nele. Aí eu concentro no movimento da horizontal. Muito bem, como eu quero a força mínima para conseguir chegar aqui, eu preciso, portanto, da força de tal modo que quando eu chego em A, eu tenho uma força que seja exatamente igual a quem? A força elástica. Certo? Ou seja, a força resultante, ela vai ser igual à força elástica, então a força resultante vai ser igual à força elástica, que é dada pela lei de Hooke. A força elástica que é igual a Kx. Muito bem. Essa força, então, vai ser igual ao K de 100 N por metro vezes o X de 10 centímetros. Mas 10 centímetros é igual a 0,1 metro. É 10 dividido por 100, que dá 0,1 metro. Ou 10 a menos 1. 0,1 vezes 100 é 10. Então, a força mínima é de 10 newtons. E, nesse momento, a força elástica está fazendo uma força, tentando trazer de volta o bloco exatamente de 10 newtons. Se eu desligo essa força F, esse bloco volta com uma força nesse ponto de 10 newtons. À medida que o bloco e a mola vai voltando à posição de equilíbrio, essa força elástica vai diminuindo. Quando chegar aqui, ela zera, porque é o ponto de equilíbrio. B. Qual o trabalho realizado pela força elástica durante o alongamento até o ponto A? Então, quando você arrastou o bloco daqui para cá, você realizou um trabalho com a força F. Mas a força elástica também realizou um trabalho aí, obviamente atrapalhando. Resistente. Então, nessa situação, quando você está alongando a mola, a força elástica da mola é resistente, negativa. Então, vai ser menos Kx2 sobre 2, porque o trabalho vai ser dado pela fórmula Kx ao quadrado sobre 2, que vem lá da historinha de usar o triângulo para calcular a área. Muito bem. O K é 100 N por metro,
A deformação da mola é 10 centímetros, ou seja, 0,1 metro ao quadrado, não esqueça, dividido por 2. 0,1, gente, é 10 a menos 1. Isso ao quadrado vai dar 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes 10 ao quadrado dá 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual ao quê? 1. 1 dividido por 2, meio. Como o trabalho é resistente, vem o sinal menos, menos 0,5. Unidade de trabalho, que a gente já sabe, joules. Então, menos 0,5 joules, está respondido aí o problema. Tá ok? Então, agora com essa teoria, vocês estão aí habilitados para resolver todos os exercícios da página 300 do livro texto. Tá ok? Bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço.